Fala, Vetli, beleza? Olha, hoje eu vou falar, depois de um bom tempo sem fazer vídeo, sobre quando começar no estágio. Bora lá! Quando a gente entra na faculdade, uma das maiores dúvidas é sobre quando começar um estágio. Olha, eu sei que você talvez não saiba nada sobre estágio, tá começando a aprender, caiu nesse vídeo de paraquedas, mas eu vou te ensinar tudo. Eu tô preparando um e-book que vai te explicar tudo sobre o universo de estágio, absolutamente tudo, então fica tranquilo. E voltando pro foco do nosso vídeo, eu tenho que dizer, você tem que começar agora o estágio, o quanto antes. Eu já fiz um vídeo falando sobre os motivos pelos quais você deve ter um estágio o quanto antes. Eu já fiz também um vídeo te ensinando a como ir atrás de um estágio e montar currículo. Mas eu preciso colocar na tua cabeça uma coisa. O estágio, ele vai ser muito eficiente na sua formação de um modo geral se ele estiver de mãos dadas com a sua faculdade. Um complementa o outro e, na verdade, não é a faculdade o obrigatório, o estágio o extra. Os dois são obrigatórios. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta. Para te explicar isso, eu vou contar uma historinha muito legal sobre como eles podem andar juntos e te dar muito resultado. Essa história começa quando eu estava no segundo período da faculdade. Eu já estava há um tempão fazendo estágio e eis que aparece um Yorkshire com hérnia perineal. A gente estava tratando ele e foi preciso fazer uma cirurgia para desfazer esse problema. E eu já vou explicar para você não ficar na curiosidade o que era essa hérnia. Mas na semana seguinte, eu estava tendo em Anatomia 2 uma aula sobre cavidades do corpo e seus revestimentos. É isso que o professor fala sobre hérnia. Eu levanto a mão e na hora eu já pergunto, professor, o senhor pode explicar um pouquinho sobre hérnia perineal? Aí ele olhou assim e falou, como é que era esse paciente? Ele já notou que eu fazia estágio, porque eu não tenho como tirar a hérnia perineal do nada, né? Em algum lugar eu deveria ter visto para perguntar. E foi muito legal, porque ele parou a aula, fez uma grande explicação, passou um tempão procurando no computador dele algum exemplo disso, alguma cirurgia, qualquer coisa que ele havia feito, e explicou pra gente muito bem como é. Essa história eu tô contando porque foi uma experiência que eu tive de trazer um conteúdo para a aula. Eu consegui tornar a aula só com uma pergunta simples, o que é hérnia perineal? Só com essa pergunta eu consegui tornar a aula mais interessante para os meus colegas. Tive uma interação muito boa com o professor ele se interessou pela minha pergunta e se colocou mais disposto ainda a dar toda a explicação relacionada com o que ele estava fazendo, com o que ele estava explicando. Então, olha que situação legal. E só para você não ficar na curiosidade, o professor havia explicado muito bem pra gente que em cães machos acontece muito, quando eles ficam mais velhos, do enfraquecimento da musculatura e atrofia. Então, naquela região do períneo, o que havia acontecido é que a musculatura se fragilizou, atrofiou e abriu um espaço. Esse espaço ele foi preenchido por uma alça de intestino e isso causava muita dor, o animal tinha problema para defecar e tal. Então, olha quanta discussão a gente conseguia ter trazendo um caso clínico de experiência própria para aula. Ali eu já me destaquei, eu já consegui ter uma relação com o professor muito melhor e muito menos travada, né? Então a gente só ganha com isso. E olha, eu estava no início da faculdade e olha que discussão interessante e rica que eu trouxe. Então isso é um exemplo e uma explicação do porquê você deve sair logo fazendo um estágio. E eu vou te ajudar em tudo, tá bom? Fica tranquilo. Bom, espero que você tenha gostado e abraço. Aquele like, hein?